Bom, meu nome é Silvia Garcia, de repente tem alguém aqui de primeira vez. Eu sou terapeuta integrativa sistêmica e idealizei esse projeto de entrevistar irmãos e irmãs, colegas aqui do nosso ofício sagrado, que é cuidar dos outros. Então nós temos uma infinidade de irmãos e de irmãs trabalhando dentro dessa dinâmica, trabalhando com muita paixão, com muito amor, e é um momento muito especial da nossa história. Então nós achamos que pelo menos assim nós estaríamos contribuindo para o bem-estar das pessoas, já que não podemos estar junto com os nossos irmãos e irmãs nos hospitais, né, para poder atender diretamente quem está precisando. Então, à distância, a gente está aqui, compartilhando o que nós sabemos fazer, o que nós amamos fazer. E hoje, o nosso convidado é o Diego Mello, idealizador do Plenitude Yoga, uma pessoa que eu amo, uma alma que, desde o primeiro momento que eu bati o olho nele, gamei. Fazer o quê? Então, hoje o Diego está aqui para falar para a gente o que ele faz, como tudo começou, como foi o chamado, o que foi que ele deixou para trás, o que foi que ele abraçou na caminhada, o que essa caminhada tem trazido para ele e o que as escrituras sagradas da yoga têm para nos ensinar. Bem-vindo, Dieguinho. Te amo, viu? Já vou avisando. Ai, a Coi tá aqui, Diego, pode um negócio desse? Então é isso, Diego, bem-vindo, querido. Obrigado, Silvinha. Sempre uma doçura essa sua presença, né? A gente se conheceu já tem alguns anos e a gente sempre troca terapias de atendimento e partilha, né, esse caminho de autodescobrimento. Se tu puder ir fazendo a pergunta uma por vez, aí a gente vai falando. Mas eu me apresento. Você não lembra mais? Aquelas 10 que eu fiz assim, você não lembra mais? Então tá. Eu vou te ajudar, hein? Eu vou te ajudar. Assim, qual é seu nome? Aí eu me lembro. Essa foi boa. Escuta, é o seguinte. Como é que você entrou na caminhada do autoconhecimento? Antes de falar da yoga, assim, como é que você se despertou assim para saber algo mais, algo que estava fora do teu padrão familiar, fora do social aonde você vivia, sabe aquele clique? Sei. Isso é uma pergunta muito interessante e eu peço que vocês tenham um pouco de paciência porque é um pouco íntimo isso, né? É íntimo a gente compartilhar nosso caminho. E a gente precisa respirar um pouquinho, porque normalmente quando alguém está contando a sua história, a gente sempre está pensando assim, mas a minha também foi assim, não, a minha foi melhor, a minha foi pior. E a gente está sempre comparando. E tem um textinho, um poema do Rubem Alves que é Escutatória. Quem não conhece, vale a pena ouvir. Ele Já fala vou anotar. Escutatória. Eu tenho um livro em PDF que tem esse texto, né? E aí ele fala sobre essa nossa capacidade de ouvir. Porque a gente está sempre pensando. Sempre a pessoa vai falando e a gente sempre está pensando no que a gente vai responder. E a gente não escuta. E como é um momento que a gente não vai tratar de frivolidades, né? A gente vai tratar de temas pessoais e com a profundidade, então eu trago primeiro essa introdução para que a gente se prepare assim para esse diálogo. E fico aberto assim, se vocês quiserem perguntar, e Silvinha também quiser perguntar. Eu só sugiro que Silvinha, se for perguntar, levanta a mão assim, porque como a internet tem esse lag, aí pode ser que você fale e, enfim, fique complicado um pouco essa comunicação. Mas, enfim.
Como eu comecei no caminho? Eu acho que como 99,9% das pessoas, na dor, né? Eu não sofri nada extremo, não foi nenhum trauma extremo, né, que eu vivi, mas eu entrei num processo de dor. Como eu posso explicar? A primeira coisa foi que eu tinha um relacionamento em que eu me colocava de uma maneira doentia nesse relacionamento, onde o meu aspecto controlador ele estava exaltado, ele estava muita energia, então o ciúme e o excesso do controle era muito grande. E eu abro isso tranquilamente porque, primeiro, ninguém vê assim que o professor de yoga não tem defeito, não tem problema, tem. E esse aspecto controlador, ele não deixou de existir, ele ainda existe. E eu vou lidando com ele dia a dia e aprendendo a lidar com ele dia a dia. Mas houve um relacionamento em que eu tive que isso foi muito complicado para mim e para ela, naturalmente. E então eu sentia, hoje eu começo a pensar que era como se fosse alguma crise de ansiedade, alguma coisa nesse sentido, porque eu sentia um aperto no coração, eu sentia às vezes quase falta de ar, sabe? Uma tristeza sem motivo. E era muito difícil para mim, né, isso. E claro que eu não entendia muito bem o que era aquilo. E aí, não é a gente que entra no caminho exatamente, mas o caminho vai encontrando a gente, né? Em um determinado momento eu comecei a trabalhar no centro espírita, e aí uma pessoa disse: Diego, olha, eu estava arrumando uns livros em casa antigos e achei esse daqui. E pensei em te dar. Nessa época eu já tinha alguma coisa, né, com yoga, já tinha visto alguma coisa na internet, uma coisa assim. E aí veio esse livro nas minhas mãos, um livro do professor Hermógenes, que foi uma pessoa, ele já fez a sua passagem, mas ele foi uma das pessoas que iniciou mais yoga no Brasil inteiro, assim. Se pegar 2 ou 3 gerações foram iniciadas no yoga pelo professor Hermógenes. E aí comecei a ler aquilo, e aí eu estava nesse tempo fazendo administração na UFPE, e aí conheci uma outra pessoa chamada João Vale, né, a quem eu agradeço muito, né, Silvinha também conhece, que me apresentou o budismo tibetano, e de alguma forma eu cheguei no espaço Dharma de Yoga Integral. Na época a Regina era coordenadora, né, chamava-se Espaço Dharma de Yoga Integral. Depois se transformou em Dharma Yoga, né? E é uma outra pessoa também que eu tenho uma profunda gratidão por ter me acolhido nesse período. E então, a João Vale me apresentou o budismo tibetano pelo SEB, e aí eu comecei a fazer a prática de meditação, que era gratuita, tinha uma contribuição espontânea, mas basicamente gratuita. E ali eu comecei a perceber que algo se organizava dentro de mim. O que acontecia? Nessa época eu fazia dança de salão, e a dança de salão foi muito curativa para mim. Só que nessa questão não foi o suficiente o poder de cura da dança, para mim, para a minha experiência. E quando eu comecei a praticar meditação e também o yoga, inclusive eu comecei a praticar yoga com o marido de Regina, né, Neil Dawkins, estava num projeto, eu estava meio sem grana e ele estava oferecendo aulas em troca de quilo de alimento não perecível para doação. E aí foi massa, assim, né? Porque eu comecei a meditar, comecei a praticar yoga, e aí
eu percebi que quando eu saía dali, eu estava em outro nível, onde aquilo que me incomodava não entrava, não acessava, sabe? Aquilo que me apertava o coração não tinha força para me manter naquilo, né? Para me agredir. E aí eu comecei a dormir melhor, comecei a me sentir melhor e disse, não, daqui eu não posso arredar o pé mais, não posso sair mais desse caminho, porque realmente me fez muito bem. E uma coisa muito curiosa é que eu acho que antes ainda de eu começar a prática da meditação, eu não tenho certeza se foi no mesmo período, passava na Globo, pela manhã, um desenho animado chamado Avatar, a Lenda de Aang. Quem não assistiu, pode assistir. Quem tem criança, bota para suas crianças assistir. Tá no Netflix ainda a série, né? É uma série muito legal. O que eu fazia? Eu imitava ele em posição de meditação. E aí também eu comecei a praticar assim, né? Aí veio a orientação do budismo, aí começou a vir a orientação do yoga. Eu já estava ali envolvido com o espiritismo, com Chico Xavier, com leituras de Kardec, etc. E foi assim que começou. E eu arredei o pé algumas vezes ainda, né? Eu tirei o pé algumas vezes. Por minha própria inconstância, às vezes eu saía, voltava. Até que chegou um momento em que algo dentro de mim disse, não, agora é para valer, fica aí. E aí eu tô. Isso não faz tanto tempo. Bom, eu achei um livro recentemente do meu tempo no Espiritismo, de 2008. Então eu trabalhei no Centro Espírita, acho que foi 2007 e 2008. E em 2008 eu comecei a me envolver com o budismo, com o yoga, com o SEB. Também, claro, além da gratidão que eu tenho a Regina, João, ao Dharma, né? Regina também na representação do Dharma e João na representação do SEB. Porque o SEB é extremamente acolhedor, me permitiu fazer retiros a um custo baixo, com um grande aproveitamento, foi muito bom para mim, assim, foi realmente ser recebido por uma família. E até hoje eu tenho uma profunda gratidão pelo SEB, na pessoa de João e, obviamente, na pessoa do Lama Santen, que é um exemplo assim, para mim. É um grande mestre, um exemplo de um ser que traz luz para o mundo. Então, essa foi a forma que eu entrei no caminho. Foi assim que eu entrei no caminho. E aí depois enfim, aí comecei a inventar. E quando foi que você decidiu mergulhar de cabeça no mundo da yoga e viver de yoga, né? Porque até então você estava colhendo dos benefícios, né? Houve toda uma transformação pessoal e você se fortaleceu nessa transformação e foi percebendo que o caminho era esse, que não tinha como fugir, né, do caminho, né? E eu me lembro conversando com você, quando você chegava lá no meu espaço e falava, Silvinha, eu vou pedir as contas da Infraero. E eu, peraí, pensa mais um pouquinho. Porque bate um pouco daquela insegurança se o mundo da terapia e de cura vai poder nos sustentar, né? Então eu quero saber como é que foi esse momento mesmo do pulo para o abismo. A gente não sabe o que tem naquele abismo. Osho fala isso, né? Mas a gente pula e a gente confia. Então, diz aí para mim, querido. Então, eu devo introduzir esse assunto com a ideia de que a vida, ela é sempre uma aventura. A gente vendo isso ou não. A gente acha que tem segurança aqui ou ali. Mas a segurança, ela não existe de fato. Em 2010 eu entrei na Infraero, início de 2010, janeiro de 2010. Passei no concurso, fui chamado, aí entrei. E em 2015
foi 2015, final de 2015. Eu estava me preparando para passar meu primeiro período de 30 dias na Índia. E aí, assim, eu devo dizer que nesse período, várias vezes eu ia trabalhar e eu pensava que tinha alguma coisa de errado, né? Eu não costumo ser uma pessoa muito convencional, em alguns sentidos, naturalmente. E aquele trabalho muito convencional, muito organizadinho, não tava me agradando. Algumas pessoas podem dizer que era um incômodo meu, uma falta de adaptação, enfim, uma fragilidade minha, pode ter sido. Mas não estava me agradando. Eu tinha um rendimento adequado, eu estava me divertindo com o que eu recebia, né? Eu tinha o dinheiro que eu precisava para o que eu queria, mas não estava bem. E aí, várias vezes eu ia trabalhar e disse, não, esse não é o caminho, esse não é o caminho. E eu sou um grande fã de Raul Seixas e Raul Seixas nos instiga aos pulos na aventura da vida, né? Embora eu não tenha feito nenhum grande pulo, mas algumas pessoas acham que eu fiz, mas não foi tão grande assim. E aí, nesse final de 2015, estava me preparando, como eu disse, para ir para o meu primeiro período da Índia, de 30 dias. E eu me deparei com uma questão. Eu não tinha como passar esses 30 dias na Índia, porque o meu período de férias, ele encerrava no meio da viagem. E eu não poderia estar de férias naquele período. Não tinha como. Era uma questão lá burocrática, eu tinha direito a 30 dias, mas não exatamente naquele período, que era o período onde ia virar o ano e talvez extrapolar o limite de férias, não iam me deixar fazer aquilo. Eu já tinha ensaiado algumas vezes desistir do mundo convencional. Quando eu fiz dança de salão, eu também quis desistir, eu fazia administração na UFPE e queria desistir e fazer um curso de dança. Mas eu não tive essa ousadia, essa coragem, né? E concluí o curso de administração. Não segui a carreira de dança, de salão. Mas quando chegou nesse momento, eu acho que eu já estava cheio daquilo e eu disse, não, agora alguma coisa tem que ser feita. Mas tem algumas condições que são importantes serem ditas. Não foi uma loucura e eu não saltei exatamente no abismo. Por que é importante ser dito? Porque quando eu não tinha feito essa travessia, né, eu sempre imaginava que isso tinha que ser algo muito radical. E que eu tinha que ter uma fé total e me entregar. E sabe, se não desse certo, eu ia morar na rua, fazer qualquer coisa nesse sentido, sabe? Antes eu pensava que a coisa era um pouco mais radical, né? E aí eu fui ouvindo alguns professores e dizia, olha, quando você estiver pronto, essa transição vai acontecer, né? E você deve fazer ela com maturidade, não com loucura, né? E aí, nessa época, eu já estava casado, a gente já vivia junto, eu e Carol, né? E ela tem um emprego, ela é servidora pública, então, via de regra, servidor público tem alguma estabilidade. Pelo menos até hoje, né? Ainda goza de alguma estabilidade. Então, eu já estava dando aula de yoga também, eu não estava no zero. Eu já tinha uma ou duas turmas, eu acho que já tinha 2 turmas de yoga. E já estava rendendo financeiramente algo ali. Não o que eu recebia de salário, mas próximo. E aí eu disse, não, agora com toda essa conjunção de fatores é a hora da transição. E aí eu pedi demissão. Várias pessoas disseram, mas olha, você não pede licença, por quê? Né? E eu tinha aprendido que ou eu era inteiro naquele momento ou nada, né? Então eu pedi demissão e segui em frente. E não posso dizer que é fácil, porque é sempre uma inconstante, né?
a remuneração da gente é sempre inconstante. Depende muito dos nossos contatos, dos nossos relacionamentos, depende um pouco do marketing, depende do público em que a gente está inserido, né? Depende de muitas coisas, então é bem inconstante e às vezes dá um medo, assim, um friozinho na barriga do tipo, será que esse mês dá? Sabe? Esse mês vai ser difícil, né? Mas é um trabalho de confiança constante. Nada comparado ao que eu sonhava na antiguidade, né? Quando eu era um pouco mais imaturo do que sou hoje e eu fantasiava muito. Eu dei um passo muito mais, como eu posso dizer, mais comedido nesse processo. Mas foi assim, eu já dava aula e assim que eu pedi demissão, na semana seguinte, 2 pessoas queriam me contratar para aulas particulares. Então, na semana seguinte, eu estava recebendo a mesma coisa que eu recebia na Infraero, de salário. Arro! Claro que isso não durou para sempre, né? Mas tudo bem. A aula com essas pessoas terminou e aí a aula particular, o rendimento é maior, né? E aí deu uma reduzida, mas eu estou muito satisfeito com o que eu faço hoje. E se eu estivesse na Infraero hoje, eu estaria procurando um lugar para trabalhar, porque a Infraero fechou, foi privatizada, com outro nome, mas foi privatizada e está cada um de um lado, né? Cada um foi cedido para um órgão diferente e, enfim, vai sofrer outras complicações agora, né? É uma situação um pouco complicada para quem ficou, com certeza. É bem o que você comentou, né? Não existe segurança, né? A gente está vivendo um momento hoje em que várias empresas ou comércios precisaram dispensar os seus funcionários, então a segurança realmente é uma coisa muito incerta, na verdade, é muito insegura. Eu queria saber, Dieguinho, por que você tem, dentre tantas linhas de yoga, né? Por que você escolheu? Foi a yoga integral que te escolheu? Será que é isso? Como é que aconteceu isso? Eu acho que eu fui escolhido, né? Não por mérito, mas pelas minhas características. Existem muitos caminhos nessa jornada de autoconhecimento e eu considero que a maioria deles é válido. Eu considero que alguns não são válidos, naturalmente nem todos, né? Tem uns que eu acho que é meio parafuso assim solto, mas considero que a maioria é válido. A gente vê de tudo, né, nesse caminho. Enfim, e aí eu considero que a maioria é válido, mas eu encontrei no yoga integral um espaço essencial, diferente de quem encontra uma religião, por exemplo. Porque o yoga integral, a gente pode dizer não, isso disse Sri Aurobindo, o fundador, né, do yoga integral, que o propósito da vida dele foi extrair toda a essência do yoga, desse caminho, desse método de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. É importante ter esses dois movimentos de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, né? Extrair esse método de uma cultura. Então ele diz assim, o yoga, ele é um patrimônio da humanidade, ele serve a todos, ele não deve estar condicionado por nenhum tipo de limitação cultural, temporal, social, religiosa, etc, etc. Então, eu encontrei, por exemplo, o SEB, no budismo tibetano, um espaço extremamente acolhedor, porque isso é uma característica da tradição indiana, é o acolhimento e o não sectarismo, né? A característica de você considerar que todos os caminhos são os caminhos para Deus e Deus se manifesta de todas as formas.
mas eu encontrei na forma em que o yoga integral é trazido e transmitido uma prática que, no meu ver, é mais acolhedora, mais ampla, sabe? E que me permite, por exemplo, transitar pelo budismo, transitar por outras tradições, cristianismo, sem sair do yoga, né? Porque essa é a essência do que a gente chama hinduísmo. É um termo inventado pelos ingleses, né? Pela raça adâmica, pelo povo europeu, que quando chegou na Índia viu aquele monte de ritual, de cor, tudo aquilo dali a gente chama de hinduísmo, porque é aquilo do rio Indo, para lá do rio Indo. Então, hinduísmo, ele não é um caminho. Hinduísmo é Sanatana Dharma. Sanatana Dharma significa a lei eterna. A lei eterna só pode ser eterna se ela for aplicada em todas as dimensões, em todos os lugares, enfim, todo o tempo, em todo o espaço. Ela só pode ser eterna se ela for verdadeira no tempo e no espaço, e não tiver começo e nem fim. Então, o hinduísmo por si, em essência, ele admite. Você pode ser, por exemplo, um hindu cristão, um hindu muçulmano, um hindu budista, um hindu, né? Aliás, o próprio budismo, ele nasce de dentro do hinduísmo, né? E há quem diga que o cristianismo também tem lá um pé, ou talvez dois, dentro do hinduísmo, no período que Jesus, dos 13 aos 30, ninguém sabe bem por onde ele anda, e se tem registros de alguém chamado Yeshua no Tibete, em cavernas onde se pratica meditação, etc. Então, eu encontrei no yoga integral essa essência, e encontrei o olhar da mãe também, porque a gente vive ainda uma cultura muito patriarcal, e não temos que ser contra o patriarcado, a gente só precisa equilibrar o patriarcado e o matriarcado, deve ter lugar para os dois, né? A tradição cristã, ela traz o nome de Deus como Pai, né, essencialmente, mas tudo me indicou que a força da mãe é a força da nossa época. A energia da mãe é a energia da nossa época, mesmo dentro do cristianismo, né? Quando eu olho para o cristianismo, eu vejo Madalena também, né? Vejo Marta também, vejo Maria, mãe de Jesus também, Maria de Nazaré, enfim. As mulheres, e mesmo no cristianismo, nas palavras do padre, né, Jean-Yves Leloup, padre ortodoxo, ele diz que os ensinamentos mais profundos que Jesus deu foram as mulheres. Então, temos alguma coisa aí para aprender com o matriarcado e equilibrar isso. O yoga integral é o yoga que serve a Mãe Divina. Então, isso também soou sintonicamente, reverberou comigo. E é isso. Dieguinho, você sempre gostou de ler, né? Porque a pessoa que se dedica a ler as escrituras sagradas da yoga, ela precisa realmente ter um desempenho, uma disposição, porque ao mesmo tempo que quando a gente lê, a gente transcende. A leitura das escrituras nos traz essa capacidade de refletir e de transcender. Mas você é um estudioso das escrituras sagradas, então eu queria saber um pouco sobre isso, porque você não ficou atento só aos asanas, aos pranayamas, né? Você fez um outro tipo de mergulho. Eu queria que você falasse sobre isso, como é que é esse chamado? É uma pergunta muito boa, porque ainda hoje se confunde yoga com posturas. Na Índia, isso que a gente chama aqui de aula de yoga é chamada prática física do yoga, é chamada yogasana, não é chamada prática de yoga exatamente.
no máximo, práticas de Hatha Yoga. E aí tudo bem, prática de Hatha Yoga. Porque o yoga, ele é um caminho de, como eu falei, um método de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Um método de progresso da espécie humana para a próxima fase da evolução. Isso foi o que vislumbrou Sri Aurobindo. Então, o yoga chega aqui para a gente e ganha fama através de alguns professores de asana, que tinham profundidade também, né? O Krishnamacharya, seus discípulos, né? Mais conhecidos, Iyengar, Patabi Joyce, né? Que ficou conhecido pelos popstars dos Estados Unidos, né? Praticarem aulas com ele. E outros professores vieram também nesse sentido, fizeram também uma fama, enfim. Isso popularizou yoga na forma do Hatha Yoga e ainda mais especificamente na forma de uma das ferramentas do Hatha Yoga, que é o asana, que é a postura. Então, isso não é um problema em si, sabe? Eu comecei a praticar yoga pela postura também, e a prática no corpo nos ajuda muito. Eu tenho dito, tenho falado também para quem pratica comigo, né? Coloca isso no teu corpo, sente no teu corpo. O corpo é o veículo, né? A própria mãe, essa que está aqui atrás, Miha Alfassa, e Sri Aurobindo no Yoga Integral, eles colocam o corpo como algo muito importante, né? A gente precisa dar muita atenção ao corpo. A orientação dela é que todo dia a gente fizesse pelo menos 2 horinhas de atividade física. Todos os dias. Então você vê o cuidado que eles tinham com o corpo, não era pouco, né? E a importância do corpo no desenvolvimento do ser, no desenvolvimento da alma também. Então o Hatha Yoga vem com isso. Só que a prática de Hatha Yoga me trouxe essa experiência. Como eu falei no começo, conseguia me estabilizar e criar um nível de vibração onde eu estava mais protegido. Então, eu senti a necessidade de buscar, entender, estudar e me aprofundar, né? Eu sempre tive um interesse, sempre não, mas eu tenho um interesse, eu sou curioso por natureza. Eu não sou um estudante metódico, de ler um livro do começo ao fim, com todos os detalhes e fazer fichamentos. Eu ainda não sou desse tipo. Gostaria de ser, talvez um dia eu seja. Por isso eu não me dei muito bem no caminho acadêmico. Também tive uns testes ali, umas tentativas, não foi um grande sucesso. Mas eu tive muita curiosidade e interesse. Tipo, de onde vem isso? O que é que baseia, o que é que argumenta isso? E aí eu encontrei alguns professores que puderam ensinar, além do Lama Padmasambhava, que ensina as escrituras do budismo, mais precisamente. Eu encontrei Glória Arieira, encontrei diretamente, né, Aurobindo e a mãe através de seus textos, e tantos outros mestres que a gente tem hoje, né, acesso para que eles transmitam para a gente o conhecimento. E alguns desses professores transmitiam um pouco e depois eu ia lá e me aprofundava, né? Tive a oportunidade de ter também aulas particulares com um professor lá da Índia, do Ashram, do Yoga Integral, enfim. E para mim a leitura das escrituras e dos textos de conhecimento do yoga são muito especiais, porque elas não são hipóteses, não são conjecturas. Quando a mãe fala alguma coisa, ela não está dizendo assim, eu acho que pode ser isso, com base naquilo e naquilo outro. Ela está falando de acordo com a experiência espiritual, que é algo irrecusável, de certa forma. A gente não deve aceitar, obviamente, tudo como verdade. A gente deve ter um pensamento crítico sempre, né? Mas é muito diferente quando a gente lê um texto de metodologia científica, escrito numa metodologia científica, e a gente lê um texto como Yoga Sutras de Patanjali, onde ele simplesmente diz assim,
agora começa o yoga. Yoga é a pacificação da mente. Assim você pode ver quem você é de verdade. Quando você não tem a mente pacificada, você se confunde com as modificações da mente. E aí as modificações da mente são... E aí ele começa a listar. É um texto descritivo. Então não tem espaço para a gente... eu acho... Não, aquilo é uma ciência... a gente pode dizer uma ciência, de certa forma, concluída. Né? É uma ciência viva que se renova na gente. E quando a gente recebe, a gente vive aquilo de uma outra forma e pode transmitir ainda de uma outra forma, talvez ainda mais ampla, mas é uma ciência concluída, né? Que você vai ler, talvez vai precisar de algum comentário. Yoga Sutra a gente precisa de comentário, Bhagavad Gita a gente precisa de comentário, de algum mestre que tem experiência, né? E tem comentários infinitos para tudo isso. E aí, quando a gente lê aquilo, a gente sente dentro da gente, né? Tem um livro chamado Raja Yoga, do Swami Vivekananda, que é um livro que a mãe, Mihalfasa, ela disse assim: quando eu encontrei esse livro, ele me fez progredir em 3 meses, o que eu levaria anos para progredir. Imagina, quando eu vi isso, meu olho fez assim: eu tenho que ler esse livro, eu tenho que ter esse livro. E aí... a leitura dele é impressionante, porque é de uma profundidade, e na medida que você lê e você sente aquilo dentro de você, não tem como correr. É muito diferente. Você não está ali conjecturando e tentando entender. Ele vai dizer, olha, é isso que acontece quando você faz aquilo outro. A prática é essa, o conhecimento é esse. Essa é a verdade. E não é uma forma impositiva, é uma forma amorosa, do tipo... cara, tu não precisa ficar batendo cabeça. Olha isso daqui é uma experiência espiritual, absorve isso. E a gente tem nesses mestres, né? Essas experiências, com certeza. E por isso eu me envolvi com esses textos, com essas leituras, com essas escrituras. E cada vez mais, né? Não consigo largar, não. E em todos os ambientes que eu falei, eu citei um padre aqui, né? O padre Jean-Yves Leloup, ele é bem famoso, ele é francês, então o que ele traz para mim é muito profundo, sabe? É inegável. Então eu não faço nenhuma diferença do que ele ensina, usando palavras de Jesus e de seus discípulos, né, e da Bíblia, etc., para o que ensina Swami Vivekananda. Até eu tive na casa de Dom Helder ano passado e tive essa surpresa, né? Cheguei a postar aqui no Instagram, que na mesinha dele, entre os principais livros, estava lá uma compilação de vários trabalhos do Swami Vivekananda. O nosso querido Dom Helder, aqui, né? De Pernambuco. Que lindo. Então, tá todo mundo junto, não tem para que estar separando. Esses grandes seres, eles têm essa alma de unidade, né? De não separação. Não sei se eu respondi, se eu viajei muito. Total. Eu entendi, Diego, e aí você vê se faz sentido isso, que eu percebo que a yoga, ela é uma ciência espiritual, porque você consegue entrar em contato, né, de maneira... Eles sistematizaram, os mestres sistematizaram as práticas, toda uma rotina, não é? Para a gente atingir esse nível espiritualizado. Então, quando eu faço os meus asanas, eu entro em contato com essa espiritualidade que está dentro de mim, né? Então, são caminhos que eles traçaram para a gente. Olha, se você fizer esse exercício assim, se você fizer a respiração assim, você vai atingir, você ascende. É importante a gente lembrar que Hatha Yoga surgiu em outro momento com outra proposta e gerou uma espécie de fanatismo na Índia, mesmo alguns séculos atrás. No século XIX, por exemplo, alguns mestres chegavam a brincar com Hatha Yoga, de certa forma caçoar, porque aqueles que tinham sua dedicação de forma fanática ao Hatha Yoga acreditavam que apenas fazendo posturas iriam encontrar a plenitude do ser.
E sendo que sem o caminho, tem o caminho, né, do corpo, mas sem o caminho inverso da entrega, da meditação, da devoção, aquilo não pode acontecer. Pelo menos assim eu entendo. Então tem que ter os dois. Eu sim vou cuidar muito bem do meu corpo, mas eu também vou fazer meu estudo, minha devoção, para que o divino venha e aí eu possa conhecê-lo, porque ele vem até mim, não é porque eu vou até ele, é impossível eu ir até ele, né? Lembrando que isso tudo a gente está falando de forma ilustrativa, porque o divino está em todo lugar. E se a gente pegar ainda o Hatha Yoga, o que é o Hatha Yoga? Hatha Yoga é uma prática que exige uma dedicação intensa, de um padrão que a gente não tem condição de dar. Nós, ocidentais, não temos condições de dar. Talvez alguns indianos que realmente seguiam aquilo. O Hatha Yoga é um esforço doloroso quase, sabe? Porque é a união do Sol com a Lua. É um esforço quase impossível, é um esforço árduo, intenso. E só para ter um exemplo, a Hatha Yoga Pradipika diz assim, esse exemplo eu peguei porque para mim ele é muito ilustrativo. A gente faz uma posição invertida e a gente fica lá no Viparita Karani, uma posição intermediária entre as invertidas, que não exige tanto esforço, e aí você fica nessa posição. E aí diz o texto, você começa nessa posição ficando alguns minutos nela. E dia a dia você vai aumentando até que você passe 3 horas nela. Aí você diz, 3 horas numa posição, tô ficando já. Conheço muita gente que vai ficar 3 horas na posição só, de cabeça para baixo. Então, o ensinamento do Hatha Yoga, que é de onde vêm as posturas, ele é quase impraticável, né, para os nossos dias. É útil do jeito que a gente pratica, 1 horinha por dia, 3 vezes por semana, é útil. Foi muito útil para mim, então eu acho útil. Mas não é tudo, não pode ser o caminho completo. Precisa ter a devoção, precisa ter o conhecimento, precisa ter a transformação na vida para que o yoga possa verdadeiramente acontecer. E você me fala isso, eu estou me lembrando agora de um texto que você escreveu hoje à tarde, e você me trouxe uma coisa que eu nunca tinha pensado em associar, yoga e política. Porque também quando você fala nessa transformação, nesse autoaperfeiçoamento, nesse autoconhecimento, então você também me traz aqui a yoga na vida diária, a yoga na nossa prática diária. Em tudo tem yoga, tudo faz yoga, né? E aí a gente está vivendo nesse momento onde você me trouxe yoga e política. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, sabe? Nessa associação. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, e depois eu quero também que você entre nas atividades do Plenitude Yoga, que eu quero saber tudo que você promove, tudo que vocês desenvolvem, tá bom? Para falar sobre a inserção política, eu precisaria de um pouco mais de tempo. Mas o yoga... Então a gente abre outra. O yoga não exclui absolutamente nada na vida. E claro que a gente às vezes precisa se isolar de algumas atividades, de algumas dimensões da vida, para que a gente se fortaleça, né? E esse período que a gente está vivendo de quarentena, eu sei que é um período de sofrimento para muita gente, de escassez, né? Para muita gente sem dúvida. Para aqueles que não estão vivendo essa escassez, eu convoco, né? Se fortaleçam no seu ser interior. É a oportunidade que a gente tem. E a vida toda yoga foi o mote de Sri Aurobindo, mas é a essência do hinduísmo. A vida toda yoga, né? Tem uma expressão que eu gosto muito, que eu ouvi do Swami Dayananda. Não o conheci em vida, tá? Foi um áudio. Gostaria muito de tê-lo conhecido. Ele diz assim: as pessoas vêm até mim e dizem que a Índia tem muitos deuses. Por isso nós somos politeístas. Mas
não é que nós temos muitos deuses, é que tudo é Deus. E ele se manifesta de todas as formas. Então, a política é uma forma de Deus se manifestar. A política é a vida na cidade, na polis, são todas as relações sociais, são relações políticas, né? Então, esse sentido mais profundo da política, a gente nunca vai poder, né, se desarmar dele, jamais, nunca vai poder se alienar dele. Por mais que a gente diga que não vive a política, ele é um sentido imanente, significa que a gente não consegue sair dele. Se a gente se exclui do mundo e vai viver numa caverna, isso é um ato político, né? E a gente pode conversar mais isso, se você quiser, ou a gente abre um outro dia só para conversar sobre a prática do yoga na vida, nesse sentido, no dia a dia, né? Sim, gostaria de abrir para um outro dia, porque isso já seria um outro tema e um tema de grandíssima utilidade, sabe? Aí a gente faz esse mergulho e aproveitando todo esse espaço, assim, sabe? Sendo mais profundo. Agora me fala sobre as atividades do Plenitude Yoga. Certo. Então, em 1 minuto, resumo das atividades. Não, a gente está com 52 minutos, falta 7, vai logo. O Plenitude Yoga, na minha pessoa, desde o dia 17 de março, tem conduzido práticas de meditação diariamente, às 6h30 da manhã, ao vivo, né? No canal do YouTube Plenitude Yoga, onde vocês vão encontrar a logomarca, que é essa mandalazinha verde com o centro rosa, né? Todos os dias é gratuito. Todos os domingos eu tenho também publicado uma prática de relaxamento profundo chamada Yoga Nidra. Aos sábados, isso eu não estou fazendo com tanta frequência, mas porque às vezes eu dou uma respirada no sábado, mas aí nos sábados eu tenho feito um encontro chamado A Luz do Yoga, né? E aí é quando eu trago essas conversas sobre a filosofia do yoga, sobre a experiência, sobre a prática. É uma partilha, e aí eu peço que as pessoas me mandem temas, e a gente vai tentar explorar os temas que as pessoas pediram, né? Eu conduzo um grupo de estudos que acontece nas quintas à noite. Esse grupo também é ao vivo. Disso tudo que não é ao vivo é o relaxamento, porque eu faço uma gravação em áudio, que você bota lá o fonezinho e vai ouvir, tá? Disso tudo. O resto é ao vivo. Nas quintas à noite eu tenho feito grupo de estudos. Como o grupo está muito pequeno, hoje, por exemplo, a gente adiou. Mas tem sido quinta-noite às 8h15 da noite. E eu tenho dado aulas online pelo YouTube, aulas de yoga. Então eu tenho montado um esquema e estou trabalhando com uma parceria, né, com Koi, que esteve aqui há pouco tempo, foi embora que ela tem um bebezinho de 2 anos para cuidar, mas tem uma parceria com ela onde a gente, com um valor bem razoável, você contrata aula com nós dois, né, nossas aulas, tem acesso às aulas de Koi e às minhas aulas. E falando das minhas aulas, eu estou gravando e publicando aulas 3 vezes por semana. Cada semana tem um tema e cada semana tem algumas leituras. Então você tem um material do estudo, você tem um tema na prática de Hatha Yoga, onde eu vou ler, a gente vai meditar e vai mover o corpo, fazer asana, pranayama e relaxamento. E o Yoga Nidra, o relaxamento profundo que acontece no domingo, também vinculado ao tema da semana. Essa semana, inclusive, a gente está praticando a coragem, né? Então, ótimo. As práticas que eu tenho conduzido, né, todas naturalmente online, presencial, para todos. Eu acho que é isso. Tá bom. Não, deve ter muito mais aqui, você não está lembrando. A gente, quando faz as coisas, quando a gente ama, e aí ele se insere na nossa rotina, dentro da gente, e a gente, de repente, percebe que está fazendo muita coisa e não está nem se tocando, né? Diego, eu queria te agradecer por você estar aqui hoje com a gente.
compartilhando toda essa sabedoria que você consegue acolher e absorver das leituras sagradas. Me sinto profundamente grata e tocada, sabe? Porque a tua fala, para gente que começou junto, praticamente, né? Me incentiva, me fortalece, sabe? A tua calma, eu sinto ela aqui dentro, no meu coração. E te amo muito, você sabe disso. Amo Carol também. Então é isso, minha gente. Isso tudo é yoga. É como o Diego falou, tudo é yoga. E eu sou muito grata também da yoga ter me achado, né? Então, quero te agradecer e finalizar, por favor, se você pudesse finalizar com um verso, com uma frase, e a gente fecha aqui nesse silêncio gostoso da yoga. Então, eu agradeço também, Silvinha, também te amo, também sou muito feliz por a gente ter se encontrado, né? É uma pessoa muito importante também no meu crescimento, me inspira muito. E sou muito grato e também quero dizer que nada disso vem de mim, né? Tudo isso vem de uma longa tradição de conhecimento passada por diversas culturas, diversas religiões. Então eu sou só um pontinho no fim, no meio dessa linha que, claro, que se prolonga, né? E que a gente possa reconhecer que tudo na vida tem um motivo e tudo na vida está nos encaminhando para a nossa verdade. Se a gente não está reconhecendo isso, a gente deve olhar um pouquinho mais fundo para encontrar que tudo existe para que a verdade se manifeste. Então a gente deve se abrir, se tornar cada vez mais receptivo e mais sincero para que a verdade possa se manifestar através de nós, no nosso corpo, na nossa vida, na nossa mente. E que um outro mundo possa surgir mais completo, mais perfeito.